também daquele lado, casas que têm sido transformadas no centro histórico em autênticos cortiços, né? Portanto, em que cada casa, em que cada quarto, no fundo, é feita uma habitação onde moram pessoas, muitas vezes, com o pagamento da segurança social. O que é uma situação vergonhosa, porque estamos a regressar à situação que nós dizemos dos cortiços que haviam na zona histórica no antes do 25 de Abril, mas começámos pelo realojamento de alguns deles, que viviam aqui em situações inadmissíveis, e o Meira, de facto, era um deles. Este prédio vermelho é o outro prédio que eu referi há bocado, em que tem vindo a ser transformado num tal cortiço. Portanto, com pessoas, veja, aquelas portas que estão aqui em baixo, que dão pequenas lojas. Bom dia! Vou já dar aí um beijinho. Aquelas portas que já foram lojas em tempos antigos foram transformadas em casas cuja única luz que respira é esta porta. Não tem rigorosamente nada para o interior, e foram feitas casas naquele local, e depois praticamente cada janela é uma casa. São coisas inadmissíveis. Isto denunciado por mim na Câmara, porque as obras no interior dos prédios têm que corresponder, o regime exige que assim seja, e as coisas continuam exatamente da mesma maneira. É uma situação. Podemos andarem aqui para trás para adiante. Não posso, eu já fui pintado ano passado, mas vocês agora ficam marcadas as vossas botas. Olha que lindo que tenho aí. E não pintam. E remandam-me isto. Isto aqui tem a importância porque mora aqui um senhor deficiente motor, e sem estas casas, sem o corrimão, e não a minha consegue. mãe agora, que eu tenho bem agora. Para o desenvolvimento da zona histórica, era proprietário de um conjunto de património aqui no centro do Porto. Algum património até que lhe foi cedido pela Câmara como permuta do prédio onde esteve o Croardo, lá em baixo em São Nicolau. Este prédio é um prédio que está praticamente de luto, pertence. Está totalmente. Está mesmo? Está totalmente de luto. A última pessoa vivia aqui no Croardo. Então, um prédio que está completamente de luto, pertencente à Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica. Totalmente. E, portanto, mas isto é muito grande. Há uma escadaria por lá acima, uma escadaria e tudo. A parte direita da escadaria, o prédio desenvolve. E é mais engraçado que aqui ninguém fuma e vem para aqui parar o tabaco todo. Olha, andas aqui a ver alguma coisa, se o marido também, vem aqui, eu porei na cadeira. As cadeiras obrigaram-se a arranjar esta frente e veio para casa essa tatuagem. Ai, o estrela. Já sei o estrela. Portanto, procura, estamos numa zona de água, né? Nós estamos abaixo do nível do rio, e com a construção destas fundações este prédio cedeu e digamos que temos este problema de um prédio que está assim nesta altura. Bom dia! Bom dia. Como está? Este é aquele senhor daqui de baixo, não é? Não, é o Sr. Garrido. Sr. Garrido, é? Por responsabilidade da Câmara. da 27. Não, já agora estava a dizer, portanto, este prédio ficou assim. Deixa eu ver qual deles. Não daquele lado, é da Viela, daquela Viela. Precisava de umas injeções de betão, nós estamos abaixo do nível do rio, né, que é aqui em Miragueia, e este prédio cedeu por força disto. Aumento. Como é que a Câmara depois resolveu isto? Propôs-se adquirir este prédio, mas subavaliou o prédio, porque dizia que o prédio estava a cair e, portanto, estava em mau estado. Deu-lhe um valor mais baixo quando o prédio ficou assim por culpa da Câmara. Funcionava aqui um restaurante. E o vizinho. Portanto, tem aqui As pessoas saíram. Aliás, dá bem para ver toda a cedência que isto tem, mas isto está assim, portanto, este prédio já foi construído há quantos anos? Isso é do século XVII. Não é isso. Não, este aqui... Este aqui? Estava lá, estava a ver ali em cima, como é que isso vai? Nós estamos a falar, quando falamos centro histórico no Porto, falamos Miragueia, Sé, São Nicolau e Vitória. São as 4 freguesias aqui do centro histórico. E essa perda de população, que tem sido, se numa primeira altura se compreende que tenha havido uma perda da população, porque só para vocês terem uma ideia, nós costumamos dizer, quando foi o 25 de abril de 1974, se toda a cidade do Porto tivesse a mesma densidade populacional que se registava nestas 4 freguesias, significava que cabiam dentro do perímetro da cidade do Porto a população de todo o país. Portanto, era uma densidade muito grande, eram conhecidos os cortiços, das pessoas que dormiam nas cômodas, nas gavetas das cômodas que abriam de noite para as pessoas dormir e fechavam durante o dia. Mas a partir de uma certa altura esta perda de população é dramática, porque aquilo que nós vemos é este estado de degradação e de abandono que se registra aqui.
ao mesmo tempo que há esta perda brutal de população. Nós temos visto um agravamento da situação social das famílias que aqui vivem, com um envelhecimento muito grande das famílias e com dificuldades económicas que lhes estão associadas, porque a população que se tem perdido fundamentalmente é a chamada população jovem, que não tendo aqui condições para viver, vai para o exterior. O que nós dizemos, e é a nossa caracterização, é que infelizmente a obtenção do galardão de Porto Património Mundial da Humanidade, longe de se ter transformado num instrumento para melhorar o centro histórico, transformou-se num fim. Ou seja, parece que quando se obteve o galardão, as pessoas na autarquia ficaram satisfeitas e a partir desse instante deixaram de fazer o correspondente investimento que era necessário fazer aqui. E, em particular, a Câmara Municipal do Porto tem sido cúmplice desta situação. Nós tivemos várias possibilidades de ver. Nós temos casas da Câmara, nomeadamente casas modernas, que estão abandonadas. Portanto, temos aqui neste complexo, há 2 habitações que estão fechadas há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Vemos casas da Fundação da Zona Histórica, que foi uma fundação que foi extinta e que ainda está num processo de extinção, que tem dezenas de prédios que estão devolutos no centro histórico e, infelizmente, aquilo que a Câmara tem vindo a fazer é pegar nos seus próprios inquilinos e expulsá-los do centro histórico, remetendo-os para bairros municipais. Nós temos vindo a denunciar várias situações desse género. Uma das últimas que denunciamos foi aqui na freguesia de São Nicolau, em que a Câmara procura ficar com os prédios devolutos, remetendo os moradores para bairros municipais, com o objetivo de depois vender esses mesmos prédios. Isso é uma situação inadmissível, até porque nós notamos que aqui no centro histórico as pessoas têm uma ligação muito enraizada à terra, ou seja, o que é normal, e quem anda aqui apercebe-se disso. Moradores que saíram daqui para ir para o exterior, ao fim de semana estão aqui batidinhos, porque isto é a sua freguesia de origem, é aqui que tem as suas raízes, e vemos aqui nos cafés, nas coletividades aqui do centro histórico, as pessoas a regressarem. Portanto, as pessoas não querem ir para bairros, as pessoas querem se manter nas suas freguesias de origem, e a Câmara tem muito património aqui que poderia ser aproveitado. Uma outra questão que nós gostávamos de colocar prende-se com a incapacidade da Sociedade de Reabilitação Urbana para intervir. Ou seja, a Sociedade de Reabilitação Urbana, que foi criada pela Câmara e pelo alto Instituto Nacional de Habitação, atualmente pelo IRU, objetivamente, e denunciamos isto desde o início, não tem vocação para intervir no centro histórico. Porque a vocação da SRU é para intervir ao nível dos quarteirões com uma certa dimensão de prédios, e não para intervir neste casco histórico em que os quarteirões são extremamente pequenos, em que os prédios estão todos encavalitados uns em cima dos outros e em que as acessibilidades são extremamente difíceis, o que encarece as obras. Portanto, a recuperação do centro histórico tem que ser feita com fundos públicos, e não escusam de vir de Manchester cá a dizer-nos que tem que ser feitos com fundos públicos, porque nós já sabemos isso e temos uma experiência que é desde o 25 de Abril de intervenção do CRUARB na reabilitação do centro histórico, que é o modelo mais adequado. Aquilo que a Câmara fez foi, extinguindo o CRUARB, dizendo que iria ser a SRU a intervir no centro histórico, não se verifica, e por outro lado extinguiu a Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica, que era a única, digamos, instituição com participação municipal que fazia trabalho social aqui no casco histórico, que foi extinta sem qualquer substituição. Por isso nós dizemos que estamos objetivamente num estado de abandono que acompanha o estado de despovoamento e que ainda é agravado por 2 situações. Uma é a manutenção do espaço público, ou seja, nós viemos de lá acima até cá em baixo, vemos o estado de sujidade, o estado de, digamos, de falta de tratamento do espaço público, de degradação do espaço público, e assistimos também à cumplicidade da Câmara com senhorios privados que, longe de procurarem resolver os problemas das pessoas, têm tido muitas vezes posturas especulativas com o objetivo de transformarem os seus prédios em autênticos cortiços humanos, onde encaixam moradores sem quaisquer tipo de condições, com a cumplicidade da Câmara, que autoriza as obras sem atuar, e infelizmente também com a cumplicidade da Segurança Social, que muitas vezes prefere realojar os moradores nestas condições, em vez dos moradores estarem em pensões. Eu entendo, é compreensível que a Segurança Social assim faça. Agora, a Segurança Social não podia ser cúmplice de uma situação deste género, com rendas de 50 contos, 60 contos, como temos aqui nesta rua, por autênticos cubículos